Olá! Idolatria, idolatria, idolatria. E sim, a gente vai tocar nesse assunto. Que católico nunca recebeu aquela lista de referências bíblicas mal interpretadas e de tradução, no mínimo, equivocada. Sim, tradução errada, já que em todos os textos originais hebraicos que usam o termo imagens, usam a palavra fessel ou péssel, que é usada especificamente para imagens de ídolos, e não imagens no sentido geral, como muitos andam pregando por aí. E isso muda completamente o sentido da interpretação. Se não fosse isso, Deus estaria sendo controverso. Em Êxodo, Deus ordena a fabricação de querubins de ouro batido, do qual o povo de Deus se curvava em tempos difíceis. Isso sem contar a serpente de metal feita por Moisés, que salvaria da morte apenas ao olhá-la. Imagem que serviria no futuro como referência a Cristo crucificado. E se há pessoas que acham um absurdo igrejas cheias de imagens, ficaria de cabelo em pé ao ver o Templo Salomão, que era forrado de imagens de bois, querubins e leões. Templo que Jesus visitava e, logo após, foi usada pelos apóstolos para fazer milagres e prodígios, como no livro de Atos. Ah, mas no Salmo 115 diz claramente: tem boca, mas não falam, olhos tem, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Exato! E se este salmo não for interpretado de forma vazia, se torna a chave para diferenciar idolatria de devoção aos santos. Pois os santos têm boca e falam, porque louvam e pregam a palavra de Deus. Têm olhos e veem, porque sua visão espiritual é somente o que Deus mostra. Têm ouvidos e ouvem, porque escutam somente a Deus. Têm nariz e cheiram, porque é somente Deus quem dita a eles o que é bom e o que é ruim. Têm mãos e tocam, porque suas atitudes foram conforme a vontade de Deus. Têm pés e andam, porque sua caminhada é unicamente para o reino dos céus. E se essa devoção torna semelhante os que o seguem, por que isso seria ruim? Mas só Jesus tem poder, só Jesus é santo, ele não precisa de ninguém. Bem, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem autorização de Deus. E mesmo assim, é mencionado diversas vezes a proteção dos anjos. Então, não, ele não precisa, mas quer nos dar a honra de sermos partes do seu projeto. Ele faz questão de ter comunhão com a sua criação. Mas Jesus é o único mediador. Está escrito na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Não existe outro. Com certeza, mas ele quer a santidade do homem e que também intercedamos um pelo outro. Essa interpretação equivocada de só um intercessor ignora mais de uma dezena de versículos chamando para o povo de Deus interceder um pelo outro. Isso ainda sem contar as inúmeras intercessões dos profetas no Antigo Testamento e milagres e prodígios através dos apóstolos no Novo Testamento. E sim, isso é intercessão, pois não eram os apóstolos que faziam milagres por si mesmos, mas se usando do poder que é de Cristo. Tudo porque agimos como um único corpo. Como escreveu São Paulo apóstolo aos Coríntios, Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Tanto é que há relatos de milagres de pessoas curadas até pelas sombras de Pedro e Paulo. E olhe só, até mesmo os guardanapos e aventais utilizados por Paulo eram usados por populares para curar enfermidades. Somos participantes da natureza divina, como escreveu São Pedro. E assim como disse São Paulo aos Gálatas, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim, o que faz todo sentido. Se Cristo vive na pessoa, ele realiza suas maravilhas por meio dela, por meio, mediação. No fim, quanto mais perfeita é a comunhão de um membro com o corpo de Cristo, mais perfeito também é a capacidade de intercessão. E 4 coisas provam isso. Rezamos e intercedemos um pelos outros, a capacidade de realizar milagres tal como Cristo, todo batismo realiza um sacerdócio régio, vide primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e a capacidade dada por Cristo de poder perdoar pecados mediante os apóstolos. E não adianta dizer que isso não é mediação, porque é sim. Ué, se tem bico de pato, pé de pato, anda desengonçado, faz cueco, é o quê? Um cachorro, um gato, uma vaca ou um pato?
Ah, mas evocar os mortos é necromancia, é pecado mortal. Segundo Levítico, capítulo 20, versículo 27, e a primeira carta de Samuel, capítulo 28, Deus odeia essas coisas. Olha, explicar isso equivale a mostrar a diferença entre tomada e focinho de porco. Basta um pouco de conhecimento de língua portuguesa e saberá que evocar significa chamar algo ou ser sobrenatural, fazendo com que apareça. E invocar significa apenas pedir auxílio, assistência, recorrer. Já a necromancia vem de necro, mortos, e mancia, adivinhação. Logo, quer dizer, adivinhação através do contato com os mortos. E pimba! Todos os versículos são incontestáveis ao se referir a adivinhações ou conselhos de pessoas mortas, inclusive fazendo com que elas aparecessem ou interagissem com quem o chamava. Algo que não acontece na devoção aos santos. Ah, mas os mortos nada podem fazer. Não existe mais ciência. Estão dormindo, esperando a ressurreição. Está escrito em Salmo 115, versículo 17, Salmo 146, versículo 4, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, Isaías 38, versículo 18 e 19, Jó, capítulo 14, versículo 12, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Pois é, dormindo no sentido de esperar, Caco, e não nesse sentido, já que nas visões de João no livro de Apocalipse, os santos que já estavam mortos aparecem fazendo orações, servindo, louvando a Deus, as orações deles sendo atendidas e tudo isso ainda em meio à abertura dos selos, ou seja, antes da ressurreição e do juízo final. Claro, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Afinal, nada, nem mesmo a morte nos separa do amor de Deus que está no Cristo, como escreveu São Paulo apóstolo aos Romanos. E se isso ainda não é o suficiente, saiba que o profeta Eliseu usou um manto do profeta Elias, que, pasme, já estava morto. Isso para conseguir dividir um rio em duas partes. E se isso ainda é pouco, o que me dizer sobre um morto ressuscitar ao tocar os ossos? Isso mesmo, tocar os ossos do profeta Eliseu. E não tem essa não, o texto é claríssimo. Reviveu tocando os ossos de Eliseu. Bem, é isso aí. Vamos deixando o nosso amigo Caco refletir um pouco sobre o verdadeiro conceito de idolatria? E lembre-se, a igreja tem mais de 2000 anos de existência e conhecimento. Algo difícil de acompanhar. Se tiver dúvidas, não ouça estranhos. Procure, busque, conheça através dela e somente dela. E por gentileza, curta e compartilhe esse vídeo. E se possível, assine o meu canal para incentivar a ter mais vídeos como esse. Ah, e se puder, também dá para copiar o link do vídeo e compartilhar nas redes sociais. Agradeço e que todos os santos roguem por nós, em especial Nossa Senhora. Até mais.